Existe alguma noite da sua vida que você gostaria de apagar? Algum momento em que você disse o que não devia, fez o que jurou que nunca faria e magoou a pessoa que você mais amava? A culpa é um sentimento pesado. Ela é como uma âncora que nos prende ao passado. Você tenta seguir em frente, mas a memória daquele erro te puxa de volta. Hoje nós vamos entrar na mente do homem que cometeu o erro mais famoso da história. Simão Pedro, o líder, a rocha, o amigo íntimo, mas também o traidor. Nós gostamos de apontar o dedo para Judas, mas a verdade é que a diferença entre Pedro e Judas foi muito pequena naquela noite de quinta-feira. Se você sente que decepcionou a Deus, que falhou com sua família ou que queimou seu filme no céu, essa história é para você, porque Pedro vai nos ensinar que o fracasso não é o fim da linha. O fracasso nas mãos de Jesus é apenas o começo de uma nova história. Fique comigo até o final para descobrir como transformar a sua maior vergonha no seu maior testemunho. Para entender a queda de Pedro, precisamos olhar para algumas horas antes. Na última ceia, o clima era de despedida. Jesus estava triste, falando sobre morte. E Pedro estava cheio de si. Ele estufou o peito e disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E completou: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Você conhece alguém assim? Talvez você já tenha sido assim. Aquele cristão Rambo que acha que nada o derruba. Eu nunca vou trair meu cônjuge, eu nunca vou viciar nisso, eu nunca vou abandonar a igreja. A autoconfiança é o primeiro degrau para o abismo. Pedro confiava no seu amor por Jesus, e o amor dele era real. O problema é que Pedro não conhecia sua própria fraqueza. Ele achava que era forte o suficiente para enfrentar o inferno sozinho. Jesus, com um olhar de tristeza, profetizou: Pedro, o galo não cantará hoje antes que 3 vezes negues que me conheces. Pedro deve ter pensado: o mestre está enganado. Ele não sabe do que eu sou feito. Mal sabia ele que poucas horas depois a sua coragem derreteria como gelo no deserto. Corta a cena. Madrugada fria em Jerusalém. Jesus foi preso, os discípulos fugiram como Jesus disse que fariam. Mas Pedro tentou ser corajoso. Ele seguiu Jesus de longe. Ele entrou no pátio da casa do sumo sacerdote para ver o final do julgamento. Lá estava frio, e havia uma fogueira no meio do pátio. Pedro se sentou perto do fogo para se aquecer, misturado com os guardas e servos, menos as mesmas pessoas que prenderam Jesus. Preste atenção nisto. Pedro estava tentando se aquecer no fogo do inimigo. Quando você se afasta da presença de Deus, você começa a buscar conforto nos lugares errados. Você senta na roda dos escarnecedores para não parecer diferente. Você ri da piada suja para não ser excluído. Pedro queria ficar camuflado. Ele queria ser um agente secreto de Jesus. Mas não existe cristianismo secreto. Ou o segredo destrói a sua fé, ou a fé destrói o segredo. Ali, sentado, tentando passar despercebido, uma criada olhou para ele. A luz do fogo iluminou o rosto do pescador. Ela disse: você também estava com Jesus, o Galileu. O coração de Pedro parou. Todos olharam. O leão da última ceia virou um gatinho assustado. O medo de ser preso, o medo da morte, o medo da vergonha. Falou mais alto. Ele abriu a boca e disse a primeira mentira. Não sei o que dizes. Foi o primeiro prego no caixão da consciência de Pedro. Ele negou o melhor amigo para salvar a própria pele. Mas a noite estava apenas começando, e o fundo do poço era mais fundo do que ele imaginava. Depois da primeira negação, Pedro tentou sair de perto da fogueira. Ele foi para o alpendre, para a saída. Ele queria fugir daquele ambiente. Mas o pecado tem um jeito engraçado de te seguir. Quando você conta uma mentira, você se torna escravo dela. Agora Pedro precisava sustentar a mentira. Outra criada o viu e disse para os que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Agora a pressão era maior. Não era só uma pergunta, era uma acusação. Pedro sentiu o pânico subir pela garganta. Na primeira vez ele disse: não sei. Agora a Bíblia diz que ele negou com juramento. Pense na gravidade disso. Um judeu levava juramentos muito a sério. Ele estava dizendo: eu juro por Deus, eu chamo o céu por testemunha de que eu não conheço esse homem. Pedro estava usando o nome de Deus para negar o Filho de Deus. Aquele que disse: eu morrerei por ti, agora estava dizendo: eu juro que não tenho nada a ver com ele. Talvez você já tenha feito isso. Não com palavras, mas com atitudes. Na igreja você jura fidelidade. No trabalho, quando pressionado, você ri de Jesus. Nos amigos, você esconde sua fé para não ser o crente chato. Cada vez que escondemos nossa identidade, um pedaço da nossa alma morre. Passou-se cerca de 1 hora. Pedro deve ter pensado: ufa, escapei. Eles acreditaram. Mas o pecado dele estava na língua. O sotaque da Galileia era diferente do sotaque de Jerusalém. Era impossível esconder. Logo um grupo chegou e disse: verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Agora não havia saída. Ele estava cercado. O medo da morte tomou conta de Pedro.
O instinto de sobrevivência apagou qualquer lealdade. A Bíblia relata algo terrível na terceira negação. Diz que o Pedro começou a praguejar e a jurar. Sabe o que significa praguejar? Significa lançar maldições sobre si mesmo. Ele estava dizendo algo como: que um raio caia na minha cabeça agora se eu conheço esse homem, que eu seja maldito se estiver mentindo. Ele chegou ao nível mais baixo que um discípulo poderia chegar. Ele estava amaldiçoando a si mesmo para se livrar de Jesus. E foi exatamente nesse instante, enquanto a maldição ainda estava saindo da boca dele, enquanto ele gritava de raiva e medo, que o som cortou a madrugada. Cocorocó, o galo cantou. Aquele som não foi apenas o barulho de uma ave, foi um despertador da consciência, foi como um trovão. De repente a adrenalina baixou. O silêncio voltou. E a profecia de Jesus ecoou na mente dele. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Mas o pior não foi o som. O pior foi a visão. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 61, traz um detalhe que Mateus e Marcos não contam. Um detalhe de arrepiar. Diz assim: e virando-se o Senhor olhou para Pedro. Imagine a cena. Jesus estava sendo levado pelos guardas, talvez atravessando o pátio, com o rosto inchado de tanto apanhar, sangrando. No exato momento em que o galo cantou, Jesus virou o rosto e encontrou os olhos de Pedro na multidão. Não foi um olhar de raiva. Se Jesus tivesse olhado com raiva, Pedro talvez tivesse aguentado. Se Jesus tivesse gritado: eu te avisei, traidor, Pedro teria se defendido. Mas não. Foi um olhar de dor. Foi um olhar de amor decepcionado. Foi um olhar que dizia: Pedro, eu te amo. Por que você fez isso? Aquele olhar quebrou Pedro em 1000 pedaços. É o olhar que nós sentimos quando pecamos e o Espírito Santo toca nosso coração. Não é um chicote, é uma tristeza profunda. Pedro percebeu o que tinha feito. Ele não traiu uma religião, ele traiu o amor da sua vida. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Não foi um choro comum, foi um choro de convulsão, um choro de quem perdeu o chão. Judas também sentiu remorso, mas Judas foi se enforcar. Ele foi para a morte. Pedro sentiu o mesmo remorso, mas ele correu para a escuridão para chorar. A diferença entre Judas e Pedro é que Judas desistiu da graça. E Pedro, mesmo no fundo do poço, ainda não tinha escrito o fim da história. Pedro passou o sábado de aleluia no inferno da sua própria mente. Eu falhei. Acabou para mim. Eu não sou mais digno de ser pescador, muito menos apóstolo. Você já se sentiu assim, achando que seu erro foi tão grande que Deus riscou seu nome do livro da vida? Mas a história não termina na fogueira da traição. Ela vai terminar em outra fogueira, a fogueira da restauração. Imagine como foi o sábado para Pedro. Jesus estava morto e enterrado. O sonho tinha acabado. Mas para Pedro, a dor era dupla. Além do luto, ele tinha a culpa. Cada vez que ele fechava os olhos, ele via o olhar de Jesus no pátio. Cada vez que ele tentava dormir, ele ouvia o galo cantar. A mente dele devia ser um tribunal. Você é um covarde, você prometeu e não cumpriu. João estava lá na cruz, ao lado de Maria. E você? Onde você estava, escondido? O diabo ama o dia seguinte ao pecado. É o dia em que ele tenta convencer você de que não tem volta, que você foi longe demais. Mas então, chega o domingo de manhã, as mulheres vão ao túmulo e o encontram vazio. Um anjo aparece para elas. E aqui está o detalhe mais lindo dessa história, que está registrado em Marcos 16, 7. O anjo diz para as mulheres: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Pare e pense, por que o anjo disse a Pedro? Pedro não era discípulo? Por que destacar o nome dele? Porque na cabeça de Pedro ele não era mais discípulo. Ele tinha se autodemitido. Ele tinha rasgado o contrato na noite da traição. Se o anjo dissesse apenas dizei aos discípulos, Pedro não iria. Ele pensaria: esse convite não é para mim. Eu sou um traidor. Mas Jesus sabia exatamente como estava o coração de Pedro. Jesus mandou o anjo incluir o nome dele especificamente. Era como se Jesus dissesse: certifiquem-se de que o Pedro saiba que eu ainda o quero lá. O erro dele não cancelou o meu chamado. Você tem ideia do amor desse Deus? Ele sabia que Pedro estava se sentindo um lixo, então ele mandou um convite: vim por relhada melhorada. Se você acha que Deus desistiu de você por causa do seu erro, ouça o anjo hoje dizendo o seu nome. Dizei aos discípulos, e ao seu nome, que Jesus te espera. Ele não riscou seu nome da lista. Pedro recebeu o recado. Ele viu o túmulo vazio. Ele até correu lá para ver, mas a ferida da alma ainda não estava curada. Sabe o que acontece quando não nos perdoamos? Nós tentamos voltar para nossa velha vida. Nós pensamos: eu não sirvo para coisas espirituais. Vou voltar a fazer o que eu sei fazer, onde ninguém me julga. Pedro olhou para os outros discípulos e disse a frase da desistência:
Vou pescar. Aquilo não era um convite para lazer, era uma declaração de falência espiritual. Ele estava dizendo: eu tentei ser pescador de homens, mas falhei. Vou voltar a ser pescador de peixes. Pelo menos com peixe eu sei lidar. Ele estava voltando para o barco velho, para as redes velhas, para a vida antes de Jesus. E 6 discípulos foram com ele. Cuidado! Sua desistência arrasta outros com você. Eles foram para o mar da Galileia, o mesmo mar onde Jesus andou sobre as águas, o mesmo mar da pesca maravilhosa. Eles lançaram as redes a noite inteira. E o que aconteceu? Naquela noite nada apanharam. Deus bloqueou os peixes. Entenda isso. Quando Deus tem um chamado na sua vida, Ele vai falir os seus planos de fuga. Você tenta voltar para a vida antiga, mas nada dá certo. O negócio não anda. O prazer não vem, o vazio continua. Deus amava Pedro demais para deixar ele ter sucesso longe do propósito. A rede vazia não era um castigo. Era uma misericórdia. Era Deus dizendo: você não pertence mais a esse barco, Pedro. O sol começou a nascer. Eles estavam cansados, frustrados e com fome. Redes vazias. Corações vazios. De repente, eles veem um vulto na praia. Um homem estava lá, com uma fogueira acesa. Note a ironia: Pedro negou Jesus perto de uma fogueira. Jesus vai restaurar Pedro perto de uma fogueira. O homem grita: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles gritam de volta, secos e mal-humorados. Não, o homem diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. João, o discípulo amado, olhou aquela cena. Ele teve um déjà vu. Ele já tinha visto aquele filme antes. 3 anos atrás aconteceu a mesma coisa. O coração de João acelerou e ele sussurrou para Pedro: é o Senhor. Quando Pedro ouviu aquilo, a reação dele foi incrível. Ele não se escondeu. Ele não fugiu. A saudade era maior que a culpa. Ele vestiu a roupa, estava nu para trabalhar e se jogou no mar. Ele não esperou o barco chegar. Ele nadou até a praia. Ele precisava ver Jesus. Ele precisava saber se ainda havia esperança para ele. Pedro chegou à praia, molhado, ofegante e tremendo de frio. Quando ele olhou para a areia, o coração dele deve ter disparado. O que ele viu: brasas, uma fogueira de carvão. A Bíblia usa uma palavra grega específica para brasas, antraquia, que só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Na noite da traição, no pátio do sumo sacerdote. Aqui, na praia da restauração, Jesus preparou o cenário propositalmente. O cheiro da fumaça, o calor do fogo, tudo isso trouxe a memória da traição de volta para Pedro. Por que Jesus fez isso? Para torturar Pedro? Não. Para curar. Você não cura uma ferida fingindo que ela não existe. Você cura expondo ela à luz. Jesus levou Pedro de volta ao lugar do crime, mas desta vez, em vez de julgamento, havia pão e peixe. Em vez de acusação, havia café da manhã. Jesus serviu Pedro. Imagine a cena. O rei do universo, ressuscitado, com as marcas dos cravos nas mãos, servindo peixe assado para o homem que o traiu. A graça é escandalosa. Nós esperamos que Deus venha com um raio para nos punir, e Ele vem com uma refeição para nos fortalecer. Eles comeram em silêncio. Ninguém ousava perguntar: quem és tu? Eles sabiam, mas havia uma conversa pendente. O elefante na sala. Depois de comer, Jesus chamou Pedro para caminhar. Jesus não o chamou de Pedro Rocha. Jesus usou o nome antigo: Simão, filho de Jonas, porque naquele momento, ele não estava agindo como uma rocha. Ele precisava ser reconstruído desde a base. Jesus olhou nos olhos dele e perguntou: Simão, tu me amas mais do que estes? Estes podiam ser os peixes, o barco ou os outros discípulos. Pedro, agora humilde, sem aquela arrogância de eu sou o melhor, respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou a segunda vez: Simão, tu me amas? Pedro respondeu de novo: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Jesus perguntou a terceira vez: Simão, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro entristeceu-se. Por que a tristeza? Porque Pedro entendeu a matemática. Uma pergunta para cada negação. Na fogueira do pátio, ele disse: não conheço 3 vezes. Na fogueira da praia, ele teve que dizer: eu te amo 3 vezes. Jesus estava cancelando cada não com um sim. Jesus estava indo fundo na raiz da culpa, arrancando a vergonha de cada uma das 3 traições. Pedro, na terceira vez, já não tinha mais defesas. Ele disse a frase mais linda de um pecador arrependido: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, como se ele dissesse: Senhor, não olha para o meu desempenho, porque eu falhei. Não olha para a minha coragem, porque eu fugi. Olha para o meu coração. Lá no fundo, apesar de todos os meus erros, tu sabes que eu te amo. O que Jesus fez depois dessa confissão? Ele disse: então Pedro, senta no banco de reservas. Fica 2 anos de disciplina. Você não é confiável? Não. Jesus disse pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas.
Isso é inacreditável. Jesus estava dando a Pedro a responsabilidade de cuidar da coisa mais preciosa que ele tinha: as pessoas, as ovelhas. Jesus não apenas perdoou Pedro, Jesus recontratou Pedro. E mais, ele o promoveu. Antes, Pedro era apenas um pescador de homens. Agora, ele seria o pastor da igreja. Sabe o que isso ensina? O seu fracasso não cancela o seu futuro. Na verdade, o fracasso foi o treinamento que faltava para Pedro. Antes da queda, Pedro era orgulhoso, julgava os outros, achava que era o super-homem. Um pastor orgulhoso machuca as ovelhas. Depois da queda, Pedro se tornou humilde, quebrantado e dependente da graça. Agora sim, ele estava pronto para liderar. Só quem já precisou de muito perdão sabe oferecer muito perdão aos outros. Talvez você esteja pensando, mas eu errei feio. Eu perdi meu ministério, eu perdi meu casamento, eu perdi minha reputação. Jesus está te perguntando hoje: você me ama? Sei a resposta aí sim. Então o chamado ainda está de pé. Ele não procura perfeição, ele procura amor genuíno. Mas Jesus não parou por aí. Ele tinha uma última profecia para Pedro. Uma profecia que provaria que a cura foi completa. Depois de recontratar Pedro, Jesus fez uma previsão estranha sobre o futuro dele. Ele disse: Pedro, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. O que isso significa? A Bíblia explica. Disse isto significando com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus estava dizendo: Pedro, um dia você vai ser preso de novo. Um dia você vai enfrentar a morte de novo. Mas eu tenho uma boa notícia. Dessa vez você não vai fugir para qualquer pessoa. Ouvir que vai morrer crucificado seria uma má notícia. Mas para Pedro, para o homem que chorou por ser covarde, isso foi um elogio. Jesus estava dando a ele um certificado de coragem. Era como se Jesus dissesse: você falhou na primeira vez, Pedro, mas fique tranquilo. A minha graça vai trabalhar tanto no seu coração, que no final da sua vida você vai ser o mártir que prometeu ser. Você vai morrer por mim. E a história conta que anos depois, quando Pedro foi condenado à morte em Roma pelo imperador Nero, ele fez um pedido aos carrascos. Ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. O covarde do pátio se tornou o herói da fé, não pela força dele, mas porque ele conheceu o perdão de Jesus. Qual é a lição final de Pedro para nós? Deus não usa pessoas perfeitas. Ele usa pessoas quebradas que foram consertadas. Se você nunca falhou, você não sabe o que é graça. Se você nunca caiu, você não sabe como levantar alguém que está no chão. Talvez você tenha vergonha do seu passado, vergonha do divórcio, vergonha do vício, vergonha daquele aborto, vergonha daquela mentira. O diabo quer usar seu passado para te calar, mas Jesus quer usar seu passado para te dar autoridade. Quando Pedro se levantou para pregar no dia de Pentecostes, apenas 50 dias depois, 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque eles não ouviam um religioso perfeito. Eles ouviam um homem real, que conhecia a misericórdia de perto. Não jogue fora a sua história. O seu erro, quando lavado pelo sangue de Jesus, vira o seu maior sermão. Você é a prova viva de que Deus não desiste de ninguém. Eu quero orar agora por você que carrega uma culpa pesada, por você que acha que Deus lavou as mãos com você. Feche os olhos e receba essa cura. Senhor Jesus, pastor das nossas almas, nós te agradecemos porque tu não és como os homens. Tu não nos dimites quando falhamos. Pai, tu vês este filho e esta filha que, como Pedro, choraram amargamente. Eles prometeram ser fiéis e caíram. Eles sentem que te decepcionaram. Mas hoje, nós voltamos à praia da graça. Nós ouvimos a tua pergunta: tu me amas? E nós respondemos com lágrimas: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apesar das minhas falhas. E o pico agora, arrancada, a culpa, queima a vergonha na fogueira do teu amor. Cala a voz do acusador que diz que não tem mais jeito. Recontrata este servo hoje. Devolve a alegria da salvação. Enche eles com o Espírito Santo, para que a fraqueza de ontem se transforme na força de amanhã. Nós recebemos a nossa segunda chance agora, em nome de Jesus. Amém. Jesus terminou a conversa com Pedro dizendo duas palavras: segue-me. O chamado continua o mesmo. Não importa o que você fez, apenas volte a seguir. Se você aceita essa nova chance, escreva aqui nos comentários a sua declaração de recomeço. O Senhor sabe que eu amo essa frase. Vai selar sua volta por cima. Não deixe de se inscrever no canal, porque aqui nós somos uma família de imperfeitos amados por um Deus perfeito. Este é o Passos com o Senhor. Fique na paz e até a próxima.